Na Guiné-Bissau, as pessoas parecem estar mais preocupadas com os problemas económicos provocados pela proibição de muitas atividades comerciais do que propriamente pelo perigo de morte inerente à contaminação pelo Covid-19. Falei com Khadija Mané, uma ativista social que fez um retrato bastante claro do que se está a passar na Guiné-Bissau. Assim, aparentemente há um estado de calmia, mas talvez uma calmia falsa, não é? Porque as pessoas estão preocupadas, porque há a pandemia, de facto, os números estão elevadíssimos a nível do mundo. No entanto, durante esse período de estado de emergência, houve, digamos que, sem medidas concretas sobre como é que esse estado de emergência iria funcionar e como é que as famílias iriam ser assistidas em termos de apoios socioeconómicos, porque nós sabemos que a Guiné-Bissau, a maior parte do comércio é informal, não é? E é um comércio de geração de renda. E há muitas senhoras que vendem também nas ruas, que é aquilo que ganham é o que comem logo durante aquele dia. E isso foi, em termos de restrições de mobilidade, isso complicou um bocado a coisa, e as pessoas têm se queixado muito relativamente desse aspecto de estarem com dificuldade de terem acesso à comida, não é? Aos produtos alimentares. Essa tem sido a grande preocupação. Houve uma certa desobediência civil, digamos assim, e que não acabou bem em termos de resposta das autoridades, não é? Em que houve alguma agressão aos cidadãos que foram encontrando nas ruas por não estarem em casa naquelas horas que deviam estar em casa, e isso acabou por provocar uma onda de agressões em diferentes bairros, diferentes ruas, com imagens a serem partilhadas e veiculadas nas redes sociais, a passarem nas rádios. Pronto, trouxe assim um certo mal-estar na população sobre esta questão também da agressão da polícia sobre o cidadão. Pois, o problema é que as pessoas não têm muito como evitar, não é? Infringir a lei, porque precisam de ganhar a vida. Sim, precisa-se ganhar a vida e não se poder circular por isso de ganhar a vida, de facto, traz esse tipo de sentimento, talvez de revolta ou de inconformismo, porque, de facto, há famílias numerosas e há famílias que têm uma refeição diária, não é? E que, não podendo ganhar os 500 francos ou os 1000 francos ao dia ou mais para poderem ter essa oportunidade de poder cozinhar em casa e a família toda poder comer, são situações que o Estado não está a conseguir, de facto, dar respostas a essa população e dar uma garantia, uma segurança de que, ok, vocês vão ficar em casa, mas nós vamos garantir que cada família possa receber ou um saco de arroz, ou um litro de óleo, enfim, esses bens mais comuns para se poder fazer a comida. Portanto, não houve nenhum apoio às famílias por parte do Estado. Até então, até hoje, não houve ainda nenhum plano que garantisse esse tipo de apoio às famílias, nem às famílias cujos casos foram confirmados e que estão em isolamento domiciliário, portanto não há nenhum caso internado em nenhuma estrutura hospitalar. Os isolamentos desses casos estão a ser feitos em casa, nem apoio, digamos, alimentar a essas famílias, nem a maior parte da população que é a mais carenciada. Portanto, não havendo assistência hospitalar, internamento, isso significa que é muito difícil, conhecendo as condições de habitação que existem na Guiné-Bissau, é muito difícil isolar uma pessoa dentro de uma casa onde vive com mais 7 ou 8 ou 10 membros da família, não é? Exatamente, essa tem sido a nossa maior preocupação enquanto cidadão,
ao cidadão, é de que, de fato, tendo em conta essa nossa forma de viver no nosso país, esses relacionamentos, essa forma cultural de estarmos sempre unidos, de partilharmos o mesmo cabaz, não é? Comemos juntos, de dormirmos na mesma cama, ou pelo menos as casas, da forma como as casas são construídas, são alguns quartos com muitas camas, então muitas pessoas dividem o mesmo quarto. Há aquela questão de quando não há água potável, podemos catar todos na mesma fonte, buscar água à mesma fonte, como cuidar destes aspectos sem que esses aspectos tenham impacto na saúde pública, e como é que as pessoas vão conseguir conciliar isso com as restrições que foram implementadas. De facto, é uma preocupação, e como é que numa casa onde vivam 10 a 15 pessoas, porque há moranças assim, nós dizemos moranças, não é? Grupo de casas e de famílias, como é que casas onde vivam 5 a 10 pessoas pode-se controlar para que não haja propagação, para que não haja contágio. Acho que esse é o grande desafio, mas o que as autoridades nos têm dito é que esses casos estão todos em casos ligeiros, não são casos graves de contaminação ou de sintomas muito mais graves, são os sintomas ligeiros e que, segundo eles, estão a ser controláveis. Agora vamos ver se é assim, mas a verdade é que os casos têm aumentado e, eventualmente, essa propagação vem, de fato, desses espaços domiciliários. E O que está infectado, foi infectado os outros. Sim, quem é que está a fazer os testes de rastreio? Bom, temos uma equipa de resposta rápida, formada por profissionais da saúde, que têm sido as equipas que têm saído, feito os contactos, não é? Os contactos dos contatos das pessoas que estão contaminadas, e que são essas equipas que vão e retiram a amostra para depois se fazer o teste no Laboratório Nacional de Saúde Pública, que tem essa capacidade, de facto, de diagnóstico. E, portanto, são equipas do Simão Mendes, é isso? Do hospital? Sim, são equipas digamos, do Ministério da Saúde, sim. Se calhar mais composto por técnicos do Simão Mendes, sim. Sim. Costuma-se dizer que a Guiné-Bissau é o paraíso das ONGs, e de facto há muitas ONGs nacionais e estrangeiras, internacionais. Tem havido algum apoio, alguma ação direta dessas ONGs, neste caso? Na verdade, eu acho que o maior apoio aqui em Bissau nestas 2 últimas semanas tem sido muito mais de organizações e de movimentos e de iniciativas coletivas, em que de fato há uma grande mobilização, não só em termos de comunicação e de sensibilização, em que diferentes iniciativas, individualidades, coletivos têm saído à rua para fazer sensibilização à população sobre os riscos do coronavírus e quais são as medidas de prevenção. E depois temos iniciativas do género de fazer angariação de fundos e de géneros alimentares para se distribuir a famílias mais carenciadas. Isso é o que nós estamos a conviver com esses aspectos nestas últimas semanas. De fato, há uma imensa vontade comunitária em pessoas se unirem para se poder apoiar a população mais carenciadas, que é onde exatamente as autoridades não estão a conseguir chegar e não estão ainda a conseguir dar resposta relativamente a isso. E temos então uma coordenação entre diferentes organizações não governamentais, entre a sociedade civil, que estão uns a apoiar nas questões de sensibilização e comunicação e outros a apoiar nesta questão também, de fato, de se poder juntar bens para se poder depois distribuir. Sim, Khadija, se em Bissau as coisas podem ser mais ou menos complicadas, no resto do país é mais fácil, é mais difícil? Como é que é? No resto do país, tendencialmente, é mais difícil. As estruturas sanitárias das regiões são um pouco mais frágeis do que as do setor autónomo. Não sabemos até que ponto essas estruturas estão devidamente preparadas para, em casos de haver mais propagação e chegar às regiões, porque nesse momento dos 38 casos há já afetados ou infectados na região do Biumbo e de Cacheu. Portanto, já está a haver uma propagação, está a alastrar a nível das regiões. E não sabemos até que ponto essas estruturas locais ou regionais estão preparadas para
atendimentos ou internamentos de casos, mas a população continua a ser mobilizada através das rádios comunitárias, que são realmente a grande fonte de informação que a população das regiões tem, são as rádios comunitárias, que têm tido esse papel fundamental na transmissão de informação e de sensibilização sobre as questões relacionadas com o coronavírus. A comunidade portuguesa na Guiné-Bissau não é grande, serão por aí uns 2.000, 2.500, 3.000 portugueses, quanto muito, mas é importante, não pelo número, mas porque na maioria dos casos se trata de trabalhadores especializados ou de pequenos empresários. Há também muitos cooperantes nas áreas do ensino e da saúde. Há umas semanas, já depois do fecho de fronteiras, cerca de 150 portugueses foram repatriados num voo especial, mas a grande maioria ficou na Guiné-Bissau, creio eu. Os laços entre Portugal e a Guiné-Bissau são fortes, porque aqui em Portugal vive também uma grande comunidade guineense de gente trabalhadora.